Meu nome é Gisele. Eu sou a Sabrina. E juntas nós somos o Entre Elas. Hoje nós estamos aqui com a Ali, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, menina. Imagina. E hoje o nosso bate-papo, óbvio, dentro do nosso universo feminino, que a gente quer trazer para que a mulherada tem muita dúvida, né? Tem muito alimento que a gente não sabe nem para onde correr. Então, esse bate-papo é para elas, para todo mundo saber um pouquinho mais, né, Sá? Sobre a parte nutricional, né? Que a Ali é nutricionista esportiva e... E ela veio falar um pouquinho pra gente aqui sobre como é ter uma rotina também para mulheres, né? Mulheres com essa alimentação no esporte e também sem ser no esporte. Então, conta para nós um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui como nutricionista esportiva. Então, eu tenho 17 para 18 anos de formada já, então é uma longa estrada. Então, desde que eu fazia faculdade, eu sempre soube que eu queria trabalhar com nutrição esportiva. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Então, eu sempre falo que eu e mais um colega de sala, os únicos que fizemos a monografia sobre nutrição esportiva. Eu tenho meu banner guardado até hoje. Ah, que legal. Capaz! Tenho. Eu fiz sobre imunoglobulina A em atleta de elite. O meu banner era do Michael Phelps. Nossa, que irado! Então, eu tenho ele guardado na casa da minha mãe até hoje. Mas, assim, quando a gente se forma, nem tudo, né, corre como a gente espera. Então, eu fui trabalhar em restaurante, fui trabalhar em alguns hotéis no Rio, fui trabalhar em hospitais. Então, durante muito tempo, eu fiquei trabalhando com nutrição clínica, nutrição, controle de qualidade, que era o que aparecia no momento. E a nutrição esportiva, ela ia ficando de atuação mais pro lado. Mas era sempre a área que eu me dedicava a ir a congressos, a especializações. Então, assim, trabalhava com aquilo que aparecia e o que dava o dinheiro, que pagava as minhas contas, mas estudando sempre aquilo que meu coração fazia, né, bater forte. E desde 2000, eu me formei em 2009. Acho que desde 2012, talvez, eu me especializo em nutrição esportiva. Então, assim, todos os Arnold's Conference, tudo, né? Tava sempre junto, desde o primeiro. Então, foi a área que eu sempre me dediquei a estudar. E aí, há um tempo atrás, acho que há uns 6 anos atrás, eu fiz a especialização em nutrição esportiva funcional, que é a minha segunda pós-graduação. E aí veio a certificação internacional pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e outras especializações sempre nessa área. E é aquilo que eu mais me dedico a estudar, me dedico a trabalhar. E hoje o meu consultório é voltado para isso, para nutrição esportiva O coração funcional. tá ali. Tá ali. E você, como mulher, como mãe, o que você diria que é indispensável numa rotina de uma mulher 40 a mais? Hoje, assim, na alimentação, suplementação. Tá, eu falo que antes da gente pensar na dieta perfeita, a gente tem que pensar, primeiro de tudo, no planejamento, na organização, porque a gente pode ter uma ótima dieta no papel, mas se aquilo não se aplica para sua realidade, não vai funcionar, né? Então, acho que hoje o indispensável é isso, é você ter um olhar individualizado para aquela mulher, sabe? Então, se aquela mulher, ela trabalha fora, se ela tem lugar para comer, se ela tem lugar para cozinhar, para esquentar a comida dela, se ela tem uma rede de apoio. Então, assim, acho que não existe uma recomendação generalista, sabe? Eu acho que cada mulher que senta na minha frente, eu falo porque cada mulher, porque hoje o meu público, eu tendo homens e mulheres, mas o meu público é majoritariamente feminino e nessa faixa de 30 a 35 mais, né? Então, cada mulher é completamente diferente da outra. Mas tem algum suplemento assim que tu diga, esse não pode faltar? Não. Não. Nenhum. Não tem. Tá. Nenhum. Todos são importantes.
Todos são importantes, mas nenhum é indispensável. Entendi. Indispensável. Você fala assim, Boa. esse aqui todo mundo tem que tomar. Há controvérsias. Entendi. Entendeu? Eu falo E assim que suplemento é maravilhoso, eu sou super adepta, recomendo, prescrevo, não tenho nada, nenhuma ressalva contra nenhum, mas primeiro a gente tem que ver dieta, o treino, o descanso, tudo isso, porque eu vejo que Se muita gente precisa, né? chega no consultório com uma lista interminável de suplementos, não sabe para que serve, quando tomar, verdade. quando parar, porque Uhum. nenhum suplemento é para a vida toda. Então, suplemento indispensável, eu diria que não tem nenhum. E qual é o essencial para criar uma rotina alimentar? Para um atleta ou para não atleta? O que tu acha que é indispensável para criar essa rotina? Vontade, aquela. Eu acho que a Já pessoa começa tem pela que... vontade. Eu falo que assim, nenhum motivo é fútil, sabe? Sim. Nenhum motivo. Então, assim, se o seu motivo é melhorar o teu shape, é um motivo válido. Se teu motivo é, melhorar o meu colesterol, é um motivo válido. Então, assim, não existe nenhum motivo fútil. Eu acho que se isso te incentiva a começar, é válido. Eu acho que uma das principais, né, é querer, como a Sabrina falou, mas eu acho que é criar o costume e Isso. planejar. Eu acho que mais do que criar o costume, Gi, eu acho que é criar o ambiente, sabe? É Sim. moldar o ambiente. Sim. Porque o ambiente, ele vai te influenciar Vai. totalmente. Diretamente. Totalmente. Claro, quando você mora numa casa que o ambiente te favorece, tudo muito mais fácil, muito mais simples. Mas aí que é aquela querência, sabe? Você Uhum. querer muito mesmo num Uhum. ambiente desfavorável. Uhum. Então, você tem que ter um objetivo e mesmo que as pessoas falem, não, que bobeira. Uhum. Se é o teu objetivo, é legítimo. E você vai, tem que só vai, né? Só vai. É Só que vai. não tem para onde correr, né? Se tu esperar o cenário perfeito, o momento Não perfeito, existe. o lugar perfeito, tu não vai conseguir fazer o que precisa ser Sim. feito. Sempre Exato. acontece alguma coisa que tira a gente da... Sempre, né? Sempre. Então, assim, Normal. é que nem às vezes a gente comenta, né? Eu hoje me permiti, eu hoje fiz. Então, assim, se a gente não colocar no papel, e eu sempre digo, né? Melhore aos poucos. Não Sim. tenta mudar da noite pro dia, porque não vai dar certo. Esses dias eu até salpiquei esse assunto na minha agenda para falar hoje nos meus stories, inclusive, porque às vezes a gente chega um paciente no consultório e ele quer, assim, sair do 8 pro 80, Uhum. né? Eu falo, e aí ele fica assim, não, mas como eu não posso? Eu falei, não, você pode, mas assim, você vai se frustrar. Não é Então, sustentável. assim, vai devagar. Semana passada eu atendi uma paciente que ela tomava coca normal, todo dia, assim. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, vamos passar para zero? Ela, não, vou tirar. Eu falei, não, você não vai tirar. Você vai tomar a coca, mas você vai tomar zero e aí a gente diminui a frequência, pode ser? Pode ser. Concorda que fica mais fácil para ela ter adesão? Claro. Claro, com certeza. E aí ela comia bolo todo dia no lanche da tarde. Bolinho, assim, bolinho de fubá, bolinho de milho, bolinho de não sei o quê. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o bolinho, mas ao invés de um bolinho com iogurte, sei lá, de bebida láctea, a gente bota um iogurte com whey. Pode ser? Não pode, né? Então, para que a gente vai mudar todo o cenário dessa pessoa, né? Então, Sim. assim, de uma forma ou de outra, eu tô modulando esse ambiente para que depois o whey fique e o bolo, ao invés de ser todo dia, seja 2 vezes na semana. Boa. Entende? Então, assim, são pitadas de mudanças que as pessoas têm que ter. E eu vejo muito isso. A pessoa queima a largada, Sim. quer fazer tudo de uma se vez. frustra. E aí vai segunda, terça, quarta. Quando é quinta, ela já não consegue Isso sustentar. É igual o treino, né? Igualzinho, Se ela né? quiser ir pra academia do nada, começar a brotar todos os dias, ela não vai aguentar. Então, se ela começar 3 vezes na semana, suave... São metas escalonáveis, assim. São metas escalonáveis, dá muito mais certo, né? É isso mesmo. Agora a gente vai desmistificar 2 coisas aqui que a gente escuta muito da boca das pessoas que não têm muita noção. Tá. Cortar o carbo e aumentar a proteína. Quais as vantagens e desvantagens de acontecer? Porque sim, quando a pessoa faz isso, talvez ela não tenha passado por um nutricionista. Ela faz da cabeça dela. Uhum. Quais são os benefícios mesmo, né? E os
Malefícios. Os malefícios. Ok, malefício. Tá, vamos lá. Os malefícios sobre isso. Quando a gente fala em emagrecimento, perda de gordura, a primeira coisa que as pessoas pensam é cortar o carboidrato. As pessoas morrem de medo disso. Só que, qual é o problema disso, né? Então, elas acabam achando que só porque é proteína, você pode comer mais, tá? E o que vai emagrecer, perder gordura corporal, não é menos carboidrato, é déficit calórico, Sim. tá? Déficit calórico. Então, se você come mais proteína e você não tá em déficit calórico, você vai engordar comendo proteína, Boa. tá? Então, você precisa estar em déficit, ponto, tá? Sendo ele de carboidrato, sendo de proteína, sendo de gordura, tá? Quando a gente está numa dieta de emagrecimento, a gente tende a aumentar um pouquinho a proteína da dieta. Eu falo um pouco, né? Não é aquela proteína totalmente exagerada. Até porque não faz bem, proteína Até porque não demais. faz bem. Então, a gente tende a aumentar um pouquinho da proteína da dieta. Por quê? Pra gente aumentar a saciedade desse paciente. Tá? E a gente tende a eu reduzir. conheço tantas pessoas que não têm o hábito de comer carne assim, come um pedacinho assim, ó, de Isso. carne e acha que é o suficiente. Exato. E né? querendo ou não gosta de ovo, não toma whey, então come muito mais carboidrato do que proteína. E daí Então- acha que comer a proteína vai ser uma Isso. Uma coisa E aí, ruim, o que né? acontece? Nesses casos, a gente acaba aumentando um pouquinho a proteína da dieta para dar mais saciedade. Só que o que a gente tem que entender? Não é a proteína do dia só, né? Claro, a Sabrina precisa de uma quantidade de proteína por quilo de peso dia, ponto. Agora, a gente precisa saber também quanto que a Sabrina precisa de proteína por quilo de peso por refeição. Então, não é só o total do dia que importa. É o total de cada refeição também é importante por conta da síntese proteica, tá? Então, claro, nesse cenário de emagrecimento, né, o déficit calórico é mandatário. Depois a gente, claro, faz ali uma dieta ciclada, né? Então, às vezes, um pouquinho mais de proteína, um pouquinho menos de carboidrato. Às vezes, vai regulando os macros. A gente vai brincando, vai como se fosse um cubo mágico, tá? Então, no processo de emagrecimento, até do fisiculturismo que vocês trabalham, tem uma restrição maior de carboidrato. Mas eu digo que essa é uma fatia fininha da pizza. No geral, a restrição de carboidrato, ela traz mais malefícios do que benefícios. Isso aí. Tá? que eu queria- Então, por quê? Eu queria que você falasse. Porque não é um emagrecimento sustentável, Uhum. tá? Não é um emagrecimento sustentável. Você faz uma restrição muito severa de calorias e aí você joga a tua taxa metabólica basal, o teu metabolismo lá para baixo, né? Então, isso dificulta ainda a manutenção, a perda de peso depois. Também, a restrição de carboidrato, você vai acabar... o teu carboidrato é como se fosse a gasolina do teu carro. Então, você não vai ter energia. Então, você não vai ter energia para treinar direito. Você vai treinar com qualidade ruim. Você não vai ter uma boa recuperação muscular, porque as pessoas acham que para recuperar a gente precisa de proteína. Mas não. Para o recovery, o ideal é 3-1. 3 de carboidrato para 1 de proteína. Para a gente Sério? repor Isso eu não glicogênio sabia. muscular. Não, e é incrível, Isso eu tá? não Porque sabia. agora eu estou em déficit de carbo. E cutting. Gente Há do céu. 15 anos. Não, vocês não têm noção. Semana passada eu aqui, ó, um dia cansada, 2 dias cansada. Quando chegou no 4º dia, eu falei, por que é que eu tô tão cansada? Eu acabei de fazer meus exames, estão tudo certo. Sim. Sim. Depois de 80 horas pensando nisso, eu lembrei, gente, eu à noite tô comendo clara de ovo. E faz É óbvio muita que eu tô diferença. cansada. E assim, além de tudo, além do treino, da dificuldade de treinar, da dificuldade de recuperação muscular, aumenta o risco de lesão, Sim. tá? Lesão, e aí eu não digo só lesão muscular, lesão articular, lesão óssea, fratura óssea. Eu já tive Nossa. paciente com baixa quantidade de carboidrato na dieta, que a gente chama de REDS, né? Então, fratura por estresse. E piora o sono, né? Sem contar que mau humor, tudo isso. Ai. Cognição. Humor pra mim me pega, hein? Cognição. Eu fico tão né? feliz. Gente. A do gente fica céu. com a resposta mais lenta, o sono. Então, às vezes, a pessoa, o que eu tomo pra dormir? Magnésio. Bota um carboidrato ali antes de dormir, você vai ver se não vai dormir melhor. É. Então, a gente precisa ver qual é o contexto. Vocês que fazem fisiculturismo, vocês têm um estresse, né? Mas é um momento pontual Sim. da dieta que precisa fazer restrição de carboidrato. 99% das pessoas não têm necessidade disso.
Exatamente. incrível, E o problema né? é tirar da cabeça, É. né? O problema não é restringir, É. é tirar da cabeça. E falando, eu ainda brinquei, né? É muito engraçado. Eu agora me afastei das quadras, né? Dói falar, mas me afastei das quadras. E o último campeonato eu joguei na sexta-feira à noite e foi horrível, eu joguei muito mal, eu juro. Aí eu saí da quadra e fiquei pensando, cara, onde que tava o problema? Eu fiquei raciocinando, porque eu sou dessas pessoas, sabe? Se não deu certo, eu preciso entender o porquê que não deu certo. Pensei, tô sem comer. Não que eu estava sem comer, né? Mas sabe o que, Tá que eu fiz? restrita. Peguei um lanchão, matei à noite o lanchão. O outro dia eu tinha 3 jogos, eu joguei maravilhosamente bem. Eu falei, olha que loucura. Sim. Era falta de energia no corpo. Porque o que acontece? O seu corpo ele é muito inteligente. Então, se você não dá energia suficiente para ele através de carboidrato, ele vai gerar energia de outra forma, tá? Então, você vai usar a proteína como fonte de energia, que a gente chama, né, da gliconeogênese. Só que ela não é uma forma eficiente, tá? Vamos fazer uma má comparação. O carboidrato é a gasolina aditivada, né? Vai gerar aquela combustão, aquela coisa Rapidão. toda. E a proteína é o álcool do carro. Que né? demora Então, assim, pra pegar. gera energia, mas assim, não vai gerar de forma eficiente. Sim. E aquilo, o corpo vai tirar da onde ele precisa. E aí começa, a unha quebra, o cabelo cai, entendeu? O corpo começa a consumir o músculo, né? Então, assim, a grande maioria das mulheres tem medo de comer carboidrato. A grande maioria. Mas assim, na grande maioria das vezes, a gente precisa aumentar o carboidrato dessas mulheres para elas terem algum resultado estético. E falando em 35 mais, a gente já comentou aqui, mas tem algum assim, completei 35 mais. Agora eu te indico que você comece a tomar suplementação vitamínica A, D. Tem alguma coisa assim? Não, fez 35 mais, esses suplementos aqui você precisa repor. Eu acho que assim, a gente, antes de tudo, precisa fazer um panorama de exames, né? Porque a gente começa a ter alterações ali quando entra, acho que não digo nem nos 35, mas nos 40 mais a gente começa a ter algumas alterações metabólicas. Então é importante a gente dar uma olhada nas vitaminas, vitamina D, vitamina B12, né? Então a grande maioria da população tem deficiência de vitamina D, mas eu sempre falo, suplementação de acordo com exames. Então, assim, acho que um panorama geral de vitaminas é interessante para que possa ver o que está faltando e sim suplementar. Porque eu falo que suplementação de vitamina não é jujuba, né? Então, se você não está precisando, o corpo vai eliminar ou isso vai sobrecarregar outros sistemas. Com relação a suplementos gerais, assim, eu acho que ômega 3 é um suplemento que eu gosto bastante de utilizar, tanto do ponto de vista anti-inflamatório, até para algumas questões ali de recuperação muscular eu gosto Cognitivo também ele ajuda. Cognição Nossa, também. eu nunca usei, tá? E faz algum tempo que eu comecei a usar. O quanto o meu organismo reorganizou. Ômega 3 eu gosto bastante. E aí, assim, atentar, né, para boas marcas, para ser livre de contaminação por metal pesado, ter uma boa proporção de EPA para DHA, enfim. Mas isso é um assunto que a gente ficaria aqui o dia inteiro. Eu falo que a creatina é um suplemento que eu gosto muito, apesar de que as pessoas só veem a creatina como um suplemento voltado para o esporte. Mas a creatina ela tem muita aplicação para a saúde cognitiva, para a saúde, inclusive para resistência à insulina / diabetes. Alguns estudos na gestação, então alguns estudos mostram que a creatina, se bem utilizada, previne nascimento de parto prematuro, né, essas coisas todas. Então, assim, é um suplemento que eu gosto, mas, de novo, né, eu acho que tudo de forma individualizada. A própria proteína em pó, eu gosto pelo fato que a Sabrina falou, as pessoas tendem a negligenciar, apesar de que estão consumindo mais proteína do que antigamente. Mas acho que um suplemento de proteína em pó facilita o dia a dia. Eu acho que se eu pudesse listar 3, acho que seria ômega 3, creatina e uma proteína em pó. Legal. Assim. Legal. E sobre as REDs que você palestrou esses dias atrás também, falando sobre
Eu acho o assunto bem interessante, porque ele é bem atual. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também, explicasse sobre o que é, para quem não sabe. E por que isso está atingindo tantas pessoas hoje, né? Qual que é a visão que elas estão tendo? Se o fisiculturismo tem influência sobre isso ou não? As REDs, né, para quem não sabe, é a síndrome da deficiência energética relativa ao esporte. Então, isso durante muito tempo foi falado que era, isso só acomete atleta, isso só acomete atleta. Mas cada vez mais eu vejo isso no consultório. Então, como é que a gente faz um diagnóstico, né, disso? A gente faz o cálculo de quanto que essa pessoa está consumindo, né, de calorias, quanto que essa pessoa gasta para praticar aquela modalidade esportiva, dividido pela massa livre de gordura. Então, é um cálculo que o nutricionista faz para ter um ponto de partida. Isso acomete tanto homens quanto mulheres, tá? Mas eu tenho estudado mais em mulheres isso, né? Por conta dessa cobrança excessiva e tal. Porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem performar, né? Então, eu quero correr mais rápido, nadar mais rápido, tudo isso. Mas eu quero também um abdômen trincado, uma perna com músculo vasto aparecendo. Só que nem sempre o esporte, ele vai te trazer um shape que você quer. Tá? Então, tem esportes que cursam com um shape mais sequinho. Tem esportes que não, que às vezes você tem menos bumbum, né? Tem esporte que você tem a parte superior mais definida. Então, eu falo que o esporte seleciona. Então, fica nessa busca incessante pelo físico, né? E aí, uma dieta para performance é uma dieta com uma configuração calórica completamente diferente, né? E aí essa pessoa acaba comendo menos do que o esporte demanda. Isso, de forma crônica, vai atingindo esses temas. Então, a questão cognitiva, né? Então, dificuldade de dormir, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né? Tanto bulimia quanto anorexia nervosa. Da parte ligamentar, então, maior risco de lesão, contratura, estiramento, fratura. Do ponto de vista hormonal, então, assim, começa a afetar o eixo, a mulher para de menstruar ou tem menstruação irregular. Parar de menstruar não é normal, né? De forma crônica. A gente sabe que alguns fisiculturistas param de menstruar por um percentual de gordura muito baixo, mas se isso se prolonga durante muito tempo, não é saudável. Então, a gente vê que isso não atinge só atleta. Tem modalidades esportivas que são mais suscetíveis a isso. O fisiculturismo é uma delas. E esportes que você depende do peso. Então, ginástica, o próprio balé, né? O hipismo, escalada, saltos, né? Com varas em distância. Então, aqueles esportes que você tem luta, né? Precisa ter o precisa peso bater. baixo, Precisa né? ter o peso, as mulheres acabam tendo, né? Eu falo mulheres porque é o que eu tenho estudado mais, mas homens também, tá? A maior parte que eu tenho visto são mulheres, mas homens também se enquadram. Então, para mulheres ainda é pior por conta dessa questão do ciclo menstrual, né? Então, são vários os sistemas que são acometidos, né? Então, desde o sistema cardiovascular, da parte de distribuição de vitaminas, de oxigênio para os tecidos, até a menorreia, enfim. Então, É muito complexo, Então, resumindo, muito complexo e muito frequente. É porque hoje em dia a informação tá em todas as redes, né? Então, assim, você dá a informação que você quer. E eu pego a informação que eu quero. Entendeu? Tem isso também. O que eu ouvi? Eu ouvi que fazer dieta cetogênica é maravilhoso. Pronto. Eu ouvi, eu achei legal e eu acho que vai caber na minha vida. Entendeu? Então, assim, mas eu vi estudos. Mas esses estudos é da onde? Entendeu? Então é isso que eu digo, assim, eu acho que tem muita informação. Eu não quero dizer que não funciona, mas eu acho que precisa sempre de um acompanhamento de médico, de exames, sabe? Eu sempre fui muito a favor disso. Eu mudei o meu estilo de vida. Eu ainda esses tempos contei pra Sabrina, eu criei os meus filhos mais velhos à base de miojo e bolacha recheada. E era ótimo, porque era o que eu sabia, e era o que eu tinha, e era como eu, né? Então, assim, mas eu... E ótimo que a gente aprende, ótimo que a gente Isso. muda de ideia, ótimo que a gente muda da conduta. Entendeu? E é assim mesmo. Isso aí. Então, assim,
Hoje eu tenho um filho menor que eu consigo consertar, tu entendeu? Que eu consigo mostrar para ele o que vale e o que não vale. Então, assim, hoje a gente tem muito mais informação, é o que eu digo. Há muito tempo atrás, 4 meses, a criança a gente começava a introduzir comida. Qual era a comida? Danoninho. Era a coisa mais Comida comum, Uhum. entendeu? Então, assim, era porque era molinho. Então, Era o assim, slogan, né? Era o slogan, era um danoninho que vale um bifinho. cara, era isso. Rapaz! Era lá. Gente, então, essa É a eu também tua não idade. peguei. Tu pegou, tu comeu esse Mas Danoninho, com eu certeza. comi o pegou. Danoninho, eu não Esse sei o slogan. Era dessa época. Entendeu? Então, assim, hoje tem muito mais informação, mas ao mesmo tempo que tem mais informação que eu acho legal, que as pessoas têm acesso, elas também acham que elas podem resolver sozinhas. É. E isso que é o maior Aí problema. que mora o problema. Isso, Exatamente. sabe? Deixa eu te perguntar, inclusive, como o estresse fisiológico e o cortisol podem interferir na retenção hídrica da hipertrofia, performance, e como tu alinharia esse paciente, esse atleta? Da hipertrofia. Agora tu me pegou. Tanana. Repete a pergunta. Solta a musiquinha lá, DJ. Deixa eu pensar. Como o estresse fisiológico e o cortisol podem interferir na retenção hídrica da hipertrofia, Tá. performance, e como tu alinharia esse paciente? A questão do estresse, né, é uma questão que você mexe com todos os hormônios, catecolaminas, tudo isso, né? Então, acho que primeiro de tudo, antes da gente pensar na retenção hídrica, eu sempre, pela nutrição funcional, a gente, né, como eu falo, a minha formação é nutrição esportiva funcional. Então, na nutrição funcional, conforme o paciente vai trazendo a queixa, a gente monta o que a gente chama de teia de interconexão metabólica na cabeça. Então, o problema nunca é um problema só. A gente tem que pegar a raiz. Então, por que esse paciente está estressado? Qual é o contexto desse estresse? O que a gente pode fazer para manejar esse estresse? Porque não adianta eu tratar a retenção de líquido. Eu tenho que ver de onde vem. É de um descontrole hormonal? Então vamos fazer uma bateria de exame. Então, se é alguma coisa que eu, como nutricionista, eu não consigo resolver, eu encaminho para o médico. Então, vamos tratar esse eixo hormonal que está descompensado. Se for de um estresse por uma privação de sono, né? Então, vamos resolver essa parte do sono. Se for um estresse metabólico por uma resistência à insulina, alguma coisa, vamos tratar. Então, eu falo que essa retenção hídrica da hipertrofia é só uma ponta do iceberg. Eu nunca olho para cá. Eu sempre faço o caminho contrário. Mas é legal porque já mostra que existe um ponto de atenção. Sim. Isso. Sim. Entendeu? Mostra Sim. que tem um ponto de atenção, a gente tem aonde pesquisar e aonde procurar. É aquilo que eu falei. Então, assim, muita gente quer simplificar a nutrição. Não dá para simplificar. E o paciente fica pé da vida quando a gente fala depende. Porque depende mesmo, né? Então, depende de vários fatores. O estresse, ele é multifatorial. Então, assim, o paciente está estressado por quê? Porque tá trabalhando demais? Porque está trabalhando demais. Porque tem problema em casa? Porque está com a libido baixa. Porque está treinando demais. Pode ser isso também. Às vezes ele precisa ter 1, 2 dias off, né? Então, o excesso de treino também causa edema, Com né? certeza. Então, qual é o fator? Inclusive, eu comentei, né? O Jonas está vindo da prova. Ele acabou de fazer 500 quilômetros e ele tá todo inchado. Meu Deus. Todo inchado. O pé dele, ele ainda brinca, meu tornozelo parece tornozelo de senhora, assim, né? E ele tem que fazer, hoje ele tem que fazer uma massagem. Sim. Entendeu? Além do que eu também falei, muita água, né? Hora de muita água. E volta às atividades gradativo. Não fica parado, porque o parar vai só inchar mais ainda. Então é isso, gerou um estresse por excesso de atividade e o corpo mostra. E aí agora, quanto mais recuperar a alimentação, quanto mais recuperar a hidratação, em alguns casos eletrólito, tudo. Então, assim, como eu falei, tem que ver qual é a causa. Se você for tratar só o problema não vai resolver. É igual terapia, né? Não adianta só tomar o medicamento. Tem que mexer na caixinha. Tem que mexer na caixinha. E revirar, né? Como a alteração da microbiota intestinal, ela pode interferir ou não no desenvolvimento, no desempenho, na performance, ou não tem relação? Toda relação. Toda relação.
Se você tiver um intestino disbiótico, né, que a gente fala da disbiose intestinal, você pode tomar o melhor suplemento. Não vai resolver nada. Porque daí ele não segura, Ele não absorve. absorve. Tá? Essa é a palavra. Então, assim, você tem ali uma população de bactérias no intestino. Falando bem simples, assim, uma bactéria boa e ruim. Não é assim que a gente chama, mas para ficar de fácil entendimento. Então, quando acontece algum problema no corpo, né, algum desequilíbrio, essas bactérias intestinais ruins acabam se colonizando de forma mais exagerada, Entendi. né? E essa disbiose, qual é o problema disso? Ela causa algumas alterações intestinais visíveis, né? Então, em algumas pessoas, mais gases, outras mais estufamento, mais distensão, mais diarreia, mais constipação. Para cada pessoa é um sintoma diferente. Mas qual é o problema disso? As células intestinais, elas são juntinhas, assim, né? E quando tem essa disbiose, vai acontecendo uma permeabilidade intestinal. Então, elas vão ficando mais frouxas, né? Aquela junção que elas têm entre elas vai ficando mais frouxa e vai passando mais toxina para dentro do organismo, tá? Então, isso vai comprometendo, óbvio, o seu resultado, porque o suplemento que você toma, você não consegue absorver de forma ideal. As vitaminas da sua alimentação que você utiliza, você também não consegue absorver. O seu intestino, ele começa a produzir substâncias ali que são nocivas, que aumentam o perfil inflamatório do corpo como um todo. Então, o intestino, ele tem que ser olhado, assim, como uma das primeiras coisas quando o paciente senta na nossa frente. É o intestino. Então, se o paciente tem qualquer alteração intestinal, eu não vou colocar nenhum suplemento novo. E aquela... E assim, ir demais ao banheiro também não é legal. Sei Depende. lá, 4 a 5 vezes por dia? Depende, porque assim, ó, como que estão essas fezes, sabe? Então, assim, essas Entendi. fezes, elas estão moldadas, eu falo assim, no padrão bananinha madura, eu falo que assim, e o paciente, você vai perguntando como é que o paciente vai fazendo assim. Bolinha. Escorregando na cadeira. Aí você fala assim, não, vamos falar de cocô. Sim. Porque o nutricionista, necessário. ele trata o sistema digestório. O sistema digestório, ele começa na boca e ele termina no ânus. Então, falamos de ânus durante a consulta. E eles vão ficando roxos, né? Sim. Então, como que é o cocô? Né? Eu tenho um professor meu, que é o Murilo Pereira, com o qual eu fiz a modulação intestinal. E ele fala que o cocô, ele tem que sair assim, ó. Ai, que uma única vez e bem tranquilinho. É desse jeito. Que quando você... É verdade. Sem pegar em nada na parede, cara. Exato. Mas é assim, é desse jeito. Ele tem que estar no padrão de bananinha madura, pastoso. Ele não pode ficar boiando, né? Você tem que olhar como é que tá o seu cocô. E quando você passa o papel para limpar o bumbum, não tem aquela merda toda espalhada. Tem que estar, né, um cocô honesto. Isso. Tá? Então, assim, fazer muito é um problema? Não, não é um problema. Eu tenho paciente que consome 4.500 calorias. Nossa. Vai fazer um volume maior. Sim, mas então, daí sim, mas quem não consome tudo isso e vai muitas vezes ao banheiro, talvez tenha algum tipo de... Mas aí a qualidade da comida não pode ser, talvez? De repente, uma comida mais gordurosa, uma tipo, dá comida com mais vontade? fibra, acaba fazendo você ir mais vezes. Então, assim, tudo... Vamos ver como é que tá essa dieta, Entendi. né? Vamos ver como é que tá essa dieta. Porque é um assunto, vamos lá, mulheres normalmente têm o intestino preso. Né? No geral, No sim. geral, sim, né? E homem Se já não não. tiver uma intolerância à lactose. E Mas homem é. não, tu concorda? Sim. Homem vai mais vezes ao banheiro. A nossa microbiota é totalmente diferente da microbiota masculina. Isso, exatamente. Totalmente. Então, assim, eu sempre falo para as minhas alunas, principalmente, que elas têm mania, meu intestino não funciona. Gente, vai caminhar. Se mexe. Você sai caminhar, eu tenho certeza que não sou só eu e nem algumas pessoas que eu conheço. Sai caminhar 30 minutos. Quando tu voltar, com certeza vai ser outro intestino. Sim. E o intestino, ele é um órgão que ele responde muito à questão psicológica também, né? Então, eu falo que intestino é exercício, água, alimentação, estresse, sono. Então, ele sofre interferência, medicamento, suplemento, ele sofre interferência de muita coisa. Né? Então, a gente precisa ter um olhar muito
atencioso para Sim. isso, sabe? A minha questão de falar de muitas vezes, ou é justamente isso, prestar atenção. Às vezes a pessoa tem algum tipo de problema e ele começa ali, Uhum, no intestino. sim, E eu acho que é fundamental as pessoas olharem pro cocô tem que olhar. Mas é? isso, e saber como é que o teu organismo funciona, Sim. né? Saber quando é que tu pode, o que tu pode comer, o que tu não pode, que foi o que a gente comentou antes E ali é ainda. e a gente precisa tanto falar disso que o intestino disbiótico, ele inclusive favorece doenças cardiovasculares. Então a gente precisa ter um olhar para isso, porque as pessoas, principalmente as mulheres, mas eu sempre fui assim. Então nunca foi normal. Exatamente. Então nunca foi normal, né? Estava falando ali, eu comi um negócio, meu intestino já alterou. Então quando você começa a cuidar da dieta, cuidar da alimentação, qualquer coisa que você coma fora, você já começa a ver o corpo chiando, Exatamente. reclamando. Só que como você estava nesse ambiente altamente inflamado, você não percebia, porque você já era uma pessoa inflamada, Uhum. né? Então tem que olhar o intestino com cuidado, sabe? Isso mesmo. A amenorreia é uma das causas de baixa do percentual de gordura. Certo. Atletas naturais, eles passam algumas vezes por esse processo durante o ano. Quais os efeitos colaterais para o organismo? Os efeitos colaterais disso é a questão hormonal, né? Então, você mexe toda na cascata hormonal, tudo isso. Algumas pacientes depois têm alguma dificuldade na fertilidade, se quiser engravidar, né? Então, eu falo que, como né, a gente estava falando das REDs, são situações estressoras para o corpo, né? Então, você está em baixa disponibilidade energética ali no fisiculturismo, o corpo entende que o quê? Você está num estado de emergência. Então, a única coisa que você não pode fazer é procriar, tá? Então, você não vai procriar de jeito nenhum porque o teu corpo não suporta uma vida dentro dele. Então, é uma situação que eu falo que tem que ser transitória. Não é uma situação, não é uma condição saudável para você manter a médio e longo prazo. Se for, eu vou competir durante, sei lá, algum tempo e depois eu vou voltar à minha condição normal, eu vou baixar o meu percentual aqui para uma categoria e depois eu vou subir. Eu sei que não é a realidade de muita gente se mantém nisso por muito tempo, mas os efeitos colaterais para a mulher, isso mais é com relação à fertilidade, com relação a distúrbios de talvez uma endometriose, uma adenomiose. Então, assim, o corpo sofre da mulher, sabe? Ele sente, né? Sente muito. E você em casa? Vamos saber. Você com o teu filho nos finais de semana, enfim, numa festa de aniversário, tu é aquela nutri que tem equilíbrio, que come e tá tudo bem? Ou é aquela nutri, assim, que tenta não comer pra não sair da dieta? Não, eu como. Eu como. Equilíbrio é importante, né? Totalmente. Pra nossa cabeça, inclusive, é importante. Totalmente. Eu falo que essas pessoas que fazem esse tipo de restrição, elas ainda não entenderam qual é o equilíbrio. Então, se você tem no seu dia a dia, e aí eu não digo de segunda a sexta, eu digo na sua vida, né? Uma boa relação com a alimentação, você não se priva disso. Né? Então, assim, final de semana minha mãe estava aí e eu fiz um fondue final de semana. Teve vinho, teve fondue de queijo, teve chocolate, teve tudo isso, né? Mas ok, eu entendo que aquele ali é um momento pontual, tá? Então, não me privo. Claro, eu tenho um bom senso, né? Então, não é tudo que me convém, tá? Então, não é todo lugar que eu vou que eu como que tem. Porque eu já aprendi que nem tudo vale a pena pra mim. Não, e assim, né, eu E nem sempre tudo faz digo, bem também. quando a pessoa ela quer começar a fazer, quando ela quer seguir uma vida melhor, 80% do tempo dela, se ela comer certo, ela vai ter momentos que ela vai comer o que ela quer, Sim. na quantidade que ela quer, só que ela vai perceber que o organismo dela não vai querer mais aquela quantidade, mas ela vai ter vida, mas ela vai cumprir os outros 80% ok. E ela já vai ter uma evolução absurda. Eu falo assim, pro paciente, eu jogo muito limpo, né? Então, assim, o que você quer? Se você é um atleta, né? Vocês são atletas. Você tem que ter uma alimentação mais restrita, porque vocês têm um objetivo, né? Vocês competem, sobem no palco, tudo isso. Mas para pessoas comuns, né? Que não vivem isso, eu acho que você precisa aprender a ter uma boa relação com a comida,
sabe? Fazer a regra dos 80-20 e alinhar as expectativas. Né? Então, eu falo que para um paciente que está chegando agora, que tem maus hábitos alimentares, tudo isso, você tem que dar uma segurada para você dessensibilizar o organismo. Senão, se você fica comendo doce, todo final de semana, todo final de semana são 2, 4, 6, 8 dias no mês. Então, em algum momento, você vai ter que segurar aí o tchan para poder fazer as coisas surtirem efeito. Limpar o corpo de Eu não verdade. acredito de verdade, Sabrina, nesse negócio de que emagreça comendo de tudo. Não acredito nisso. Eu também não. Não acredito. É que nem às vezes tu Exato. ouve artista. Ai, como é que é a tua dieta? Ai, eu como de tudo. Não. A pessoa com aquele físico maravilhoso. Ai, tem Não, uma ela não genética. Ela come. pode ter uma Claro que não. genética. Não, ela não come. Mas ela pode ser, se ela comer de tudo, ela deve comer 2 gramas de Isso, cada. mas assim, É, e mas olha o que lá. conta também, que eu percebo, e antes de ser atleta, é a forma que eu faço a comida. Então, assim, Sim. se eu uso azeite, eu uso manteiga, ou se eu uso só uma água pra fazer. Cara, isso muda já. É um Muda detalhezinho tudo. que muda tudo. É. Então, E, assim, se você tivessem tem que- essa consciência de fazer em casa, É. sem ter que cortar, tipo, tudo que tu gosta, sei lá, mas o doce é claro que é. Eu O falo doce a assim, gente tem sabe, gente né? que já falou tantos sims, às vezes você tem que aprender a dizer alguns não. Sim. Sabe? Não, hoje não me convém. Hoje... Então, aquilo que eu falei, eu como de tudo, tá? Mas eu procuro, eu escolho as minhas batalhas, né? Então, se num dia eu comi fondue à noite, no outro dia eu não vou comer bolo no café da manhã. Eu vou comer o meu pão, meu ovo, minha fruta, né? Então, tinha bolo no dia seguinte, mas eu já comi o fondue ontem, então não tem necessidade de eu comer o bolo agora, né? O problema é que as pessoas querem tudo e que ainda querem Um ser resultado legal. magras, É. e, né? Então, tem que ter um equilíbrio, Por não isso que adianta. eu comentei de programar. Por quê? É. Qual vai ser o meu final de semana? O que eu tenho no final de semana? Eu tenho tal e tal coisa. Então, eu já vou organizar o final de semana Isso. para saber qual dos dias eu vou comer. Isso. Entendeu? Isso é fundamental. Isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Final de semana eu tenho um aniversário na sexta, no sábado eu vou sair para um evento e no domingo eu vou visitar um parente. Então, eu tenho que decidir o que eu vou comer em tal coisa. Isso. Não está na minha dieta, por exemplo, né? Mas, na sexta é um aniversário, eu vou comer um pedacinho de bolo. No sábado eu vou num evento durante o dia. Vai ter carne para comer, eu vou me permitir comer aquilo ali. Isso. E no domingo eu vou visitar alguém. Esse alguém que eu vou visitar fica mais fácil de repente, eu dar uma reduzida no que eu vou comer e negar uma sobremesa, sabe? Isso. Então, assim, eu acho que quando você sabe o que vem na sua vida, tu consegue programar melhor. E uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é, se você ainda não tem o controle disso, saia de casa alimentar. Isso. Saia de Boa. casa alimentar. Uhum. Então, assim, que seja uma fruta batida com whey, um leite batido com whey, um iogurte, sempre tem que ter uma proteína para te aumentar a saciedade, né? E, se possível, ainda colocar com fibra, sabe? Uma aveia, uma chia, um psyllium, a própria fruta, sabe? Para quê? Para tu chegar lá, aí beleza, tu vai, sei lá, numa casa de um amigo e tem uma torta de limão, uma torta alemã e um pavê. Você escolhe uma coisa. E aí você come um pedacinho. Tu não vai comer com fome. Tu não vai com comer olho, com né? fome, entendeu? Então, assim, dá pra ter equilíbrio? Dá. Eu faço isso? Faço. Mas hoje eu já tenho consciência. Isso é um aprendizado. Lá em casa a gente vive no equilíbrio, mas é um aprendizado. E, de novo, nem tudo me convém. Tem vezes que meu marido quer comer uma coisa, eu falo, não, hoje não vai ser hoje que eu vou abrir essa exceção. É que nem eu ainda mandei uma receitinha. Eu achei o máximo aquela receita. E hoje em dia tem muita receita fit. Olha só, era como se fosse um pavê de fruta, não sei como é o nome dessas coisas, porque eu não sou boa nisso. Mas era um monte de uva, com uma gelatina zero, e em cima ele bateu um iogurte natural com whey e botou de cobertura. Gente, maravilhoso, ainda peneirou uma canela. Eu falei, olha, que delícia. Melhor. Gosto muito. Eu sabe o que eu faria? Eu iria bater aquela gelatina com esse iogurte e esse whey. E fazer E tipo em cima uma caldinha de whey de chocolate, se fosse, sabe? Olha só, super tranquilo. Sem isso. açúcar, Porque pra mim o que eu preciso é o doce. E o whey pra mim mata super a minha vontade. pouquíssima caloria. Eu preciso porque do doce, mas quase pouquíssima nada. caloria. Só cuida com o excesso de whey por conta dessa desbiose intestinal que a gente falou lá atrás.
Ah, tá, não, mas é que tá na dieta Tá. mesmo. Ah, então é, tá. eu uso Beleza. o meu lanche da permitido. tarde e o lanche da manhã. Tá. Porque daí é o que eu como com fruta, com mamão, com banana, e daí eu fico Bota aquele saciada whey. no doce, entendeu? Sim. Mas eu preciso ter o doce. Se me, tipo assim, botar só pão com ovo, não É. rola. É. E essas então- receitinhas fit, só fazendo um adendo aqui, é um ponto de atenção, né? Sim. Porque muitas das receitinhas fit Não não são são fit. fit. É, e é o que eu digo. Tudo tem que a pessoa tem que cuidar É. pra não ser o excesso. É. Até Esse porque é a o gente não grande consegue problema. mensurar a quantidade, Isso. né? Não. Do que a gente tá comendo Isso. ali. nesses- Então, assim, esse é o grande problema. As pessoas, isso aqui é... Vamos dar um exemplo. Quando chegou a febre da tapioca. Mudaram tudo pra tapioca. Nossa. Não, sabe que Porque tapioca é a calórico pra caramba. Isso, entendeu? Porque de tapioca... Eu fui uma que acreditei, tu entendeu? Então vamos fazer de tapioca, porque tapioca é bom. Ninguém disse que ela é ruim, mas ela é calórica. Calórica. Né? Exatamente. E é um carbo. Então, se a Sim. pessoa quer... tirei o pão. O pão francês ou a tapioca, estamos na mesma. Dependendo da Uhum. quantidade, Isso. vale muito mais O pão do que a francês, tapioca. exatamente. É. Então, gostoso. assim, ao mesmo tempo que tem as receitinhas fit, acho que as pessoas podem e devem cuidar com isso, né? Tem todo essa atenção quanto a isso, né? Sim. O que eu queria dizer pra galera, pra todo mundo lembrar de compartilhar, curtir, se inscreve no canal, clica lá no sininho pra notificar vocês quando a gente bota os Isso videozinhos. mesmo, e já comenta quais os assuntos, se vocês gostaram das entrevistas até agora, e com a Ali, essa maravilhosa aqui. As dúvidas de vocês já mandem nos comentários também, e não esquece de curtir e comentar. E antes de a gente ir pro nosso último bloco, que aqui é muito... Último bloco. a gente é muito especial, a gente é Que muito chique, a chique. gente tem o nosso próximo bloco. A gente queria te deixar uma lembrancinha. Ah. Você quer uma lembrancinha nosso, feito com muito carinho para as Posso abrir agora? Deve. Ah, Para as tá. pessoas que vêm aqui e ficar essa lembrança nossa. Sabe que eu sou louca da caneca, né? Eu adoro essas Você pessoas. Eu sou doida da caneca. Eu tenho uma caneca pra tudo. Ai, que fofa! Gente, que coisa mais linda. Opa. O bilhetinho eu vou ler depois. Tá, mas é pra Tá? você Bem que eu quero olhar ler no secreto. para essas duas. Ah, que... Não, agora nem que eu quiser, eu como alguma coisa fora do meu dieta. Para você não esquecer essas Vai duas. tomar um doida. cafezinho. Adorei, gente. Obrigada. Que bom, Obrigada gente. mesmo. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite, por ter aceitado o Ai, convite, né? imagina, adorei. Adorei. E Vou daí, deixar assim, aqui agora pertinho. esse último bloco deixa aqui nosso, a gente faz umas perguntinhas que é Um bate-volta. rapidão. É, Ah, tá. Vamos lá. É uma palavra e que Eita. venha na cabeça. Tem que ser assim, ó. tem que ser rápido. Ai, meu Deus, tá. Sem muita pressão, com toda a pressão do mundo. Hum? Tá? A Sabrina vai começar contigo. Jesus, tá. Vamos lá. Café ou pré-treino? Café. Dieta ou equilíbrio? Equilíbrio. Chocolate ou pizza? Aquelas perguntas são difíceis? Eu também não saberia. Pizza. Escolhe. Whey ou comida de verdade? Porra, comida de verdade. Treinar em jejum, sim ou não? Não. Açúcar ou álcool, pior vilão? Álcool. O detox funciona? Não. Adoro. Essa aqui eu adoro. Jejum intermitente. Ama ou odeia? Odeio. Ai, nós também. Gente, não tem Era pra falar uma coisa ou outra. Eu tô suando. Gente, essa dieta intermitente pra mim. Ai, e o pior é que tem gente famosa fazendo divulgação disso e as pessoas vão atrás. Aham. Aonde que ficar sem comer é sadio, gente? Não, é que assim, o problema não é ficar sem comer. O problema é que assim, a pessoa faz o jejum intermitente de 16 horas. Aí na janela de alimentação ela come 4.500 calorias. Aí, exatamente. entendeu? Então assim, nesse contexto que tu só pode falar uma coisa, eu não gosto. Pronto. Não, mas assim, né? Vamos lá. Se a gente dividir essa alimentação durante o dia, tu vai ter o resultado que precisa. É. Né? Não, tem pessoas que se aplicam muito, tá? Eu gosto para algumas pessoas, mas a grande maioria dos pacientes não consegue controlar no período alimentar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Então, assim, é muito. Eu acho que é mais malefício do que benefício. Quando você for botar na balança. É. É. Ale, Então, esse foi o. Ai, tava tão gostoso, né? gente,
Manda providenciar mais umas 2 plaquinhas dessa aqui. Eu espero que você Mas tenha que- curtido Ai, esse que delícia. bate-papo. A gente está muito feliz que você tenha vindo Ah, conhecer o agradece nosso demais. Que cantinho. bom, adorei. Gente, é muito rápido, né? Passa rapidinho, né? Passa, E- adorei. E o nosso espaço está aí aberto, né? Para quando você quiser. E se você quiser falar um pouquinho mais da Ali, contar para a galera antes de a gente encerrar, aonde Tá. te encontra, teu Pra onde? arroba. Pra cá? Pra cá? Pra onde Pode você quiser. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Tá a Gi, a Imagina. Sabrina. Então, foi uma delícia, foi leve, né? Como a gente sempre conversa sobre isso. A minha ideia é sempre essa, né? Trazer a nutrição descomplicada, trazer a nutrição pro dia a dia. Claro, sempre de uma forma científica, sempre com respaldo, né? E indo muito na contramão do que as pessoas propagam na internet, que tudo é para todo mundo, não é. Tudo tem que ser individualizado. E convidar as pessoas a me acompanhar nas redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram. Depois, não sei se A vocês gente colocam, inclui, pode deixar. né? O @ doutora Alessandra Petenon. Então, lá eu divido muito da minha rotina nos stories e muito de conteúdo de técnico científico, né? Ou de coisas que estão aí, em assuntos que estão em alta. Então, convido o pessoal a me seguir por lá. É um prazer, mais uma vez, estar que aqui legal. com E para quem não vocês. sabe, Nossa. a Ali, ela atende online também. Sim, Então, presencial e online. É, Então, né, mesmo que seja do Brasil, fora do Brasil, aonde você tiver. presencial em Joinville e online para todo mundo, É né? isso Não é nem aí. Brasil mais, porque eu já tô com passaporte carimbado É com isso aí. os pacientes ao longo do Ui, do que mundo. legal! Parabéns. Que legal, obrigada. É isso. É isso. Obrigada, Obrigada. 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 Obrigada, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau.